Question number 6, let's read it together. A 65-year-old woman comes to the physician because of a 1-month history of progressively worsening shortness of breath, dry cough and fatigue. Então, há um mês, está com falta de ar, com tosse seca e cansado. Totalmente inespecífico. She has type 2 diabetes, hyperlipidemia, coronary artery disease. Current medications include aspirin, metformin, and atorvastatin. Her temperature is 36, heart rate is 97, and blood pressure is 102/61. Cardiopulmonary examination shows a S3 gallop and coarse crackles at the lung bases. Então, esse paciente que tem um mês de história de aumento e piora de falta de ar, ele também tem tosse seca e fadiga. Aí eu começo a trazer algumas informações mais específicas aqui no final da questão em termos de exame físico, que é a S3 gallop e os crackles in lung bases. Eu tenho sobrecarga de volume, porque eu tenho B3, e eu tenho a congestão pulmonar, porque eu tenho rales ou crackles in the bases. Então, a princípio, parece heart failure. There is 1+ ankle edema bilateral. So, corroborando aí a congestão pulmonar e a congestão sistêmica. Beleza? Which of the following sets of hemodynamic changes is most likely in this patient? Que moleza de questão para vocês. Pegando informação de Swan-Ganz, de right heart cath, de um paciente com heart failure. Questão que traz para você um paciente com sintomas respiratórios, sintoma de fadiga, de dyspnea on exertion, de progressive or worsening shortness of breath, que tem um exame físico compatível com heart failure. Então você deu esse diagnóstico, você conhece os dados da hemodinâmica, tanto do choque ou outros dados relacionados ao Swan-Ganz catheter, e aí você marca isso fácil. Para onde você vai olhar primeiro se você já pensou que é heart failure? Para o wedge. Aonde está o wedge pressure? Pulmonary capillary wedge pressure. Decreased? Claro que não. Increased? Pode ser normal? Não. Decrease? Não. Já sei que a certa é letra B. Acabou a questão. Acabou a questão. Vamos confirmar? Cardiac output, obviamente, decreased. Total peripheral resistance, obviamente, increased. Beleza? Para compensar, obviamente, increased. Mixed venous oxygen content, não precisava nem saber sobre isso para acertar a questão, porque a única que mostrou increased wedge pressure, a única coisa que você precisava saber para heart failure é a letra B, né? Mas o mixed venous vai estar diminuído, tá? Se você pegar a saturação venosa central dentro ali de uma veia jugular, né, ou ali na entrada do átrio direito, essa não é a mixed venous clássica, né? Isso é a saturação venosa central. Se for de dentro da artéria pulmonar, por exemplo, usando o Swan-Ganz, aí é o mixed venous. O threshold, o cutoff, muda um pouco de 70% para 65%. É só isso. Mas a ideia por trás é a mesma. E se eu tenho um paciente na unidade coronariana em que eu quero medir, assim, em curtos intervalos de tempo, se o débito cardíaco dele está aumentando, eu vou pegando a saturação venosa central. Se eu não tiver um Swan-Ganz, se tiver só um cateter central, eu pego a saturação venosa central e a curva dela de melhora para interpretar o aumento dela como um aumento do débito cardíaco. Por quê? Porque quando o débito cardíaco está baixo, a taxa de extração periférica de oxigênio aumenta. Então a quantidade de saturação que volta para a minha circulação central, ou seja, que volta para o meu coração, cai abaixo de 65% no caso do mixed venous. Então, se a saturação está abaixo de 65%, no correto contexto, eu falo, o débito cardíaco está baixo. Tá bom? Então, isso é um parâmetro na sepsis, por exemplo, onde eu faço shunt periférico, tenho a alteração da microcirculação, eu tenho disfunção mitocondrial, não consigo pegar, extrair esse oxigênio normalmente, volta muito oxigênio para a circulação central. Então, essa saturação venosa central ou mista na sepsis vai estar alta, acima de 70%, 80%, 90%. Então, quando eu vir uma saturação venosa central ou mista muito alta, eu penso, será que esse paciente não está infectado também? Eu tenho que pensar nisso, tá bom? Agora, se eu vejo esse paciente com sepsis caindo a saturação venosa central,
eu penso, será que esse paciente com sepsis não está desenvolvendo a cardiomiopatia séptica? Não está desenvolvendo disfunção cardíaca? Não está com baixo débito? Não precisa de inotrópico? Então eu vou tomar a decisão sobre inotrópico também baseado nessa porcentagem de saturação do oxigênio que volta, né? Ou seja, o meu débito está baixo, o meu corpo está tentando extrair mais e aí volta menos para a saturação venosa central. Saturação venosa central ou a saturação venosa mista, se for exatamente dentro da artéria pulmonar, vai estar baixa no paciente com insuficiência cardíaca descompensada. Então aqui você marca a letra B para correr para o abraço.